Bora que essa é urgente. Ministério Público Federal pede cancelamento de outorgas de radiodifusão da Jovem Pan por desinformação e incentivo a ações antidemocráticas. Fala, meu povo, eu sou Claudinho Bessa e isso é o que está acontecendo na zona. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo o cancelamento das 3 outorgas de radiodifusão concedidas à Jovem Pan. A requisição se deve ao alinhamento da Jovem Pan à campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022 até o início desse ano, com veiculação sistemática em sua programação de conteúdos que atentaram contra o regime democrático. O MPF destaca que as condutas praticadas pela Jovem Pan violaram diretamente a Constituição e a legislação que trata do serviço público de transmissão em rádio e TV. Além do cancelamento das outorgas de rádio, o MPF pede que a Jovem Pan seja condenada ao pagamento de 13,4 milhões de reais como indenização por danos morais coletivos. E pede também que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a veicular ao menos 15 vezes por dia, entre as 6 da manhã e as 21 horas, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. A Jovem Pan disseminou reiteradamente conteúdos que desacreditaram sem provas o processo eleitoral de 2022. Atacaram autoridades e instituições da República, incitaram a desobediência a leis e decisões judiciais. Defenderam também a intervenção das Forças Armadas sobre os poderes civis constituídos e incentivaram a população a subverter a ordem política e social. Com informações falsas e sem fundamento que veiculou de maneira insistente, a Jovem Pan contribuiu para que um enorme número de pessoas duvidasse da idoneidade do processo eleitoral ou tomasse ações diretas como as vistas após o anúncio do resultado da votação, especialmente o bloqueio das estradas em novembro do ano passado e o ataque de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo os comentários veiculados na emissora, somente o sistema de voto impresso poderia garantir a lisura das eleições. As urnas eletrônicas, porém, são submetidas periodicamente a testes e auditorias que nunca indicaram brechas para fraudes. Ao manter sistematicamente as opiniões infundadas, a Jovem Pan induzia seus ouvintes a duvidarem da integridade das eleições daquele ano, com frases como deixar tudo nas mãos do TSE sem questionamento é suicídio eleitoral. O MPF apurou ainda que recorrentemente as falas graves eram direcionadas ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive contra seus ministros. Os comentaristas chegaram a usar palavras como entrave e câncer para caracterizar as cortes e defendiam com frequência que o Senado abrisse processo de impeachment contra seus membros, especialmente Alexandre de Moraes. A gravidade desses discursos foi escalando ao longo do período. As acusações infundadas de omissão de autoridade e manipulação do processo eleitoral desaguaram na tese de que as Forças Armadas deveriam intervir sobre os poderes da República. Comentaristas leigos e sem conhecimento jurídico trataram com recorrência e como, obviamente, correta uma interpretação altamente questionável da Constituição, defendendo que uma intervenção militar seria legítima naquele momento para restabelecer a ordem que vinham dizendo estar em risco. As opiniões sobre o tema transitaram por elogios à ditadura militar, defesa de atos violentos e a alegada falta de autoridade do STF. Abre aspas, se as Forças Armadas estiverem dispostas a agir, o que o STF decide é absolutamente irrelevante. Os autores dos pedidos do Ministério Público Federal frisam que, abre aspas, esta ação, portanto, não se volta contra discursos que legitimamente fazem parte ordinária dos dissensos políticos e ideológicos de sociedades plurais, mas sim busca a devida responsabilização de quem, praticando graves atos ilegais, abusou de outorgas de serviço público e desvirtuou os princípios e as finalidades sociais que lhes dão lastro. Loucura! O bagulho ficou doido real pra Jovem Pan. E é óbvio que cedo ou tarde alguma coisa iria acontecer. Ah, e a fonte disso tudo é o site do próprio Ministério Público Federal. Então se inscreve no canal do Zona, ativa as notificações pra gente ver até onde isso vai. Valeu!